historiadora e romancista, Neida Lúcia Moraes se dedica a pesquisas históricas sobre o estado do Espírito Santo. Ela possui 15 obras publicadas, entre romances e livros históricos. Seu último livro, A Sombra do Holocausto, já está na segunda edição e foi traduzido em 3 idiomas. A obra conta uma história de amor em solo capixaba no período da Inquisição. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo de hoje é com a historiadora e escritora Neida Lúcia Moraes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Neida. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você e com todo o Espírito Santo, não é? Com certeza. É uma oportunidade muito interessante. Muito obrigada. Bom, a gente que agradece. Pelo convite. Neida, vamos começar o nosso bate-papo. Eu sei que a senhora já tem 15 obras publicadas, mas vamos falar, por enquanto, da sua última obra, que se chama A Sombra do Holocausto. É um romance histórico e foi com base em uma pesquisa feita em Portugal. Conta pra gente primeiro sobre o que é esse livro exatamente. Tudo bem. Eu estava em Portugal e fazendo um trabalho histórico e fui convidada para participar de um seminário cultural tratando justamente o tema a Inquisição. E me convidaram para falar, como brasileira, falar dos reflexos da Inquisição no Brasil, no século XVIII. Então, eu comecei na Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Ultramarino, a fazer essa pesquisa. Qual não foi minha surpresa quando me chegou às mãos um processo que tratava de um camponês que morava no Espírito Santo, mais ou menos ali naquela região de Viana. Ele tinha um sítio próspero, o pai, então toda aquela história. E essa personagem foi ele foi acusado pela Inquisição de práticas judaicas. Eu, então, me interessei muito, porque meu estado falava do Espírito Santo. Lá em Portugal. Lá em Portugal. Eu, lá em Portugal, foi uma surpresa e resolvi, então, falei, olha, que oportunidade. Vou fazer um trabalho histórico, minha área, né, sobre essa personagem. E me interessei para saber mais o que havia sobre o assunto. Pedi à atendente, escuta, eu quero tudo que você tem aí sobre Nuno Alves de Miranda. Ela, pois não, professora, mas vamos fazer o seguinte, a senhora volta amanhã ou depois, me dá um tempinho, para que eu localize todos esses processos e passe a mão para a senhora. Tudo bem, eu fiz o que ela mandou, né? 2 dias depois eu estava lá. Eu vim atrás da documentação prometida. Ela falou, olha, eu sinto muito, mas não encontrei nada além desse processo. Eu falei, mas com esse processo, aqui são mais os bens. Ele foi acusado pela Inquisição, os bens que foram confiscados. Aqui eu não tenho base para fazer um trabalho histórico. Eu preciso de uma documentação, né? Ela falou, pois é, professora, mas infelizmente nós não temos. Então, de jeito, né? Fui para casa, pensando no assunto. E, como romancista, eu pensei, eu vou fazer um romance. Então, eu vou imaginar toda a história de Nuno e, como pano de fundo, eu aproveito a Inquisição na época. E foi assim que então, nasceu A Sombra do Holocausto. Então, pelo que eu entendi, a história do personagem, ela é um romance, uma ficção, mas ficção. O fundo histórico... O fundo histórico é verdadeiro. É verdadeiro. É marcando uma época, inclusive na história do Espírito Santo. A senhora chegou a buscar aqui no estado se tinha alguma coisa sobre esse personagem? Não cheguei a procurar, porque eu sabia que não ia encontrar. A senhora, como historiadora, tem um conhecimento. Tem um conhecimento. Eu sabia que não ia encontrar, sabe? Entre os seus livros, tem livros baseados em pesquisas históricas e romance. Esses baseados em pesquisas históricas, a grande parte dessas pesquisas, os dados para sua pesquisa, a senhora conseguiu aqui no estado ou precisou buscar fora?
Olha, eu não posso dizer que foi aqui ou foi lá, porque como historiadora eu faço a pesquisa aqui no Espírito Santo, na Biblioteca Nacional, em Portugal, aonde eu tenho oportunidade. Eu passei uma temporada também em Salamanca, na Espanha, e consegui muita coisa interessante sobre a história do Brasil, de um modo geral. Então, depois, quando eu começo a escrever, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí eu vou juntando e formando, imaginando a história. Agora, a senhora pode contar um pouquinho para a gente, só um pouquinho, tá dessa bom. história? É uma história de amor? É uma história de amor. Pode adiantar para a gente alguma coisinha dessa história? Não, eu prefiro que você leia o livro. E uma coisa que eu fiquei sabendo e que fiquei muito feliz é que o seu livro ele foi traduzido em 3 idiomas e ele já está hoje na 2ª edição. A gente sabe que poucos autores, poucos escritores têm esse privilégio. A que a senhora acha que... A que a senhora atribui esse sucesso? Olha, eu acho que é trabalho, sabe? Uma vez até me perguntaram, eu acho que foi uma jornalista, sua colega, que me perguntou se é sorte. Eu falei, não, não é sorte. É trabalho, é pesquisa, sabe? É informação. Eu acredito muito nas grandes convicções. E eu acho que sou uma pessoa de grande convicção. E como foi esse trabalho do livro ser traduzido em outro idioma? A senhora conseguiu acompanhar? A senhora sabe como está o seu livro hoje em outro país? Ele foi traduzido em espanhol, inglês, não foi isso? Inglês, e romeno. E romeno. Como é. foi esse processo? A senhora conseguiu participar de alguma parte desse processo? Claro, participei, fui informada que havia interesse na publicação do livro pela Amazon e eu fiquei muito feliz, porque a Amazon publica livro do mundo inteiro, não é? Agora, fui informada também que eu vou ter notícias de 6 em 6 meses, então ainda não tive a primeira notícia. Mas como eu sou muito ansiosa e muito curiosa, eu já liguei para saber como é que vai e como é que as coisas vão. Me disseram que vai muito bem. Porque aqui no estado e no país ele teve uma aceitação muito boa. Não foi Muito tanto é que está bom. indo para a 2ª edição. Exatamente. Como foi o seu trabalho Só no a país? Prefeitura de São Paulo, como eu te mostrei a documentação, adquiriu 900 exemplares. Como foi esse trabalho no país com seu livro? Olha, eu tenho viajado, sabe? O editor me diz, olha, agora precisamos levar o livro à Fortaleza. Aí marca o dia e tal, a gente vai, passa 2 dias. Em São Paulo tenho ido muito. Inclusive estou sendo convidada pela instituição judaica, porque o livro fala muito dos judeus. Então, estou sendo convidada. Eu, breve, estarei lá para falar também, conversar, como eu estou conversando aqui com você. E a senhora chama esse gênero de romance histórico. Qual é a característica desse tipo de literatura? Olha, eu acho que, afinal de contas, todo romance é histórico. Não é? Porque, afinal, o romance está sempre se reportando a uma história que o escritor viu, sentiu, alguém que ele conheceu e transportou para o seu livro. Então, eu acho que o romance é sempre histórico. Mas, no caso da senhora, é uma história que não pode fugir muito do que realmente aconteceu. No caso, o período da Inquisição. Eu procuro o pano de fundo histórico, eu sempre procuro me prender à documentação, para ser fiel à documentação histórica. Agora, eu gosto muito da ficção, porque aí eu fico solta. Eu escrevo aquilo que eu imagino, não é? E como medir esse tipo de literatura? Porque, como a senhora falou, o romance você tem aquela liberdade de escrever um pouco mais solto. Exato. A parte histórica você não pode fugir do que realmente aconteceu. Como medir isso? Eu uso como pano de fundo. Então, eu conto a história
vamos dizer assim, como pano de fundo o que está acontecendo, os acontecimentos na época. Então, eu marco a época em que a história está acontecendo. Ficou claro? Ficou claro. E com relação à Sombra do Holocausto, teve alguma coisa especial quando a senhora estava escrevendo que te marcou? Alguma coisa diferente? Que me marcou? Olha, eu acredito que enquanto eu estava escrevendo, eu estava assim num processo de lembranças, de misturando fatos que aconteceram ou comigo ou com pessoas que caíram sobre a minha ótica. Então, tudo isso constituiu, assim, ou constituíram momentos de muita especificidade, vamos dizer assim. Entendi. E quando a senhora estava escrevendo e hoje com o livro pronto, o que o leitor pode esperar desse romance histórico? Eu espero que muitos leitores, porque, afinal, o escritor, ele quer ser lido, não é? Ele quer ser lido, ele quer saber se o livro foi lido, se o livro foi apreciado. Então, sempre que sai assim uma crônica sobre o livro, ou um documento que aborde a questão do livro, eu fico logo muito interessada. Há pouco tempo, acho que foi o mês passado, na revista Cultura, que vem sendo publicada pela Secretaria de Cultura, eu vi uma entrevista de um nosso escritor, Francisco Aurélio Ribeiro, em que eles pedem que ele aponte os 10 livros que ele achou de maior importância que foram lançados ultimamente. E qual não foi minha surpresa que o meu livro estava incluído. Aí eu fico muito feliz. E a senhora que tem ido a tantos estados, mostrar o trabalho da senhora, como é que está sendo o retorno dos leitores? A senhora tem um retorno dos leitores? Estão gostando? Está agradando? Olha, o retorno é o que você está vendo aqui, olha. Segunda edição. Esse é o retorno, né? Quer dizer, uma edição inteira já foi vendida. Então, é porque as coisas estão correndo muito bem. Nessa segunda edição, a senhora está separando algum trabalho especial para fazer nos estados ou a senhora vai continuar mesmo? Continuo do trabalho. E como nós conversamos há pouco, o livro vai ser lançado também em Bucareste, na Romênia. Eu fico muito contente, muito animada, cheia de planos, viu? Eu gosto muito de viajar. Viajar me traz muitas ideias, porque eu vejo em Roma muito da história, vejo em Paris muito de história do mundo, não é? Então, tudo isso me serve de informação, de inspiração. Eu adoro viajar. E a senhora que está vivendo essa experiência de levar o seu livro para outros países. A senhora acha que é uma forma de levar também um pouco da cultura brasileira, de mostrar um pouco para o mundo? Claro, não só do Brasil, como do meu querido estado, o Espírito Santo. Como a senhora Sem mostra essa cultura? Sem dúvida nenhuma, através do livro. Mas como a senhora quer mostrar essa cultura? Dentro do livro, as pessoas que vão ler de fora, a senhora espera que eles pensem o quê do Brasil e do nosso estado? Tudo de bom que nós temos, não é? O Espírito Santo é um estado encantador. Não é? Tem problemas, mas qual estado, qual país que não tem problemas, não é? Mas é um estado encantador. Eu amo o meu estado. Neide, o nosso bate-papo tá ótimo, mas a gente já continua. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique aí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Nós vamos continuar o nosso bate-papo, que hoje é com a escritora e historiadora Neida Lúcia Moraes. Neida, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o seu último livro, que é A Sombra do Holocausto. Mas agora eu queria falar com a senhora, já que a senhora tem 15 obras, vamos falar um pouquinho das outras obras e de como a senhora entrou para a literatura. Onde surgiu essa vontade? Como foi? Me conta. Olha, Gabriela, eu desde menina que eu sempre gostei muito de livro e de escrever.
meus pais me contam, né, que eu era menina ainda, antes até do aprendizado do alfabeto, e meu pai me contava história para dormir. E ele me disse que o menininho ainda, ele contava uma história, por exemplo, a história de Peter Pan. Aí eu interrompi e dizia, não, não foi assim não. Ele fez isso, isso. Quer dizer, eu imaginava uma história para o Peter Pan diferente do que a história que meu pai estava me contando. Então, desde menina, eu gosto de escrever. E na escola, me chamavam muito para dizer minhas poesias. E quando eu dizia, eu vou dizer uma poesia da minha autoria, batiam muitas palmas, porque é menininha, e dizia, da minha autoria. Então, desde menina. E teve algum livro especial que marcou a senhora e que te inspirou para começar a escrever? Olha, algum livro de alguém ou você diz o meu? Não, algum livro de algum autor especial. Olha, eu sempre li muito bons autores, sempre gostei muito de Machado de Assis, quando eu era mocinha, lia muito Machado de Assis. E fui continuando a ler muito, li Gabriela, a sua xará, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Sempre li muito autores brasileiros, autores estrangeiros, e tudo isso foi me ajudando, não é, a trabalhar nos livros e na literatura. Agora, o meu primeiro livro, eu tenho lembranças assim, muito boas, porque o título do livro foi Olhos de Ver. E teve um prêmio nacional, meu primeiro livro, do Instituto Nacional do Livro. E isso me deu muito ânimo para continuar escrevendo. Era um romance? Era um romance, Olhos de Ver. E também tem essa questão histórica nesse romance ou não? Sim, eu não deixo de focalizar a época. Porque eu acho importante, enquanto a história está acontecendo, marcar o que estava acontecendo no país nessa mesma época. Pelo que eu percebo, os livros da senhora acabam sendo uma aula de história também. É verdade. Mas a senhora tenta mesmo fazer isso? É uma tentativa ou acaba acontecendo natural? Como eu já te expliquei antes, a história, não é? Enquanto eu vou escrevendo a história, eu tento também localizar o tempo e o espaço. E com isso, eu conto a história de uma época também. A senhora comentou agora há pouco que a senhora também escrevia poemas, poesias. A senhora não tem nenhum livro de poema somente, não é? Eu amo poesia, leio muito poesia, mas nunca tive oportunidade de escrever um livro de poesia, não. Mas por algum motivo especial? Não, é porque como eu me dou muito bem com a prosa, eu continuo com a prosa. Agora, dos 15 livros que a senhora tem, 6 são romances. Algum motivo especial para você escolher esse gênero? Não, eu gosto muito de escrever ficção, né? Mas às vezes, ou por um pedido, ou por uma solicitação de algum órgão, ou mesmo meu interesse, eu escrevo, como eu sou diplomada em História, professora de História, então eu escrevo história também. Então, e a senhora que tem essa experiência de escrever o romance, da ficção, escrever também histórias baseadas em pesquisas. Qual é o maior desafio? É o romance ou são aqueles livros mesmo que a senhora escreveu só voltado para a questão histórica? Para a ciência histórica, Isso. né? Bem, é um desafio maior a ciência história, porque aí eu tenho que estar muita pesquisa, tenho que ir em busca de muita informação e não posso fugir da documentação histórica, não é? Então é um maior desafio, é mais trabalho, no caso. Já a ficção não, eu me sinto solta, livre.
E então escrevo a meu bel prazer. A senhora comentou comigo que a senhora deu aula por mais de 25 anos. Em algum momento a senhora conseguiu utilizar esses livros de história dentro da sala de aula, os livros que a senhora sim, escreveu? Sim, consegui sim. Inclusive os alunos, às vezes, quando eu dava bibliografia, eles pediam: professora, inclui um livro seu, nós queremos conhecê-la melhor. E às vezes eu até atendia o pedido do aluno. Agora, além do A Sombra do Holocausto, que a gente já conversou um pouquinho sobre ele, a senhora tem mais 2 livros, que é Sentido da Distância e Mofo no Pão, Exato. que também abordam um pouco do período da Inquisição. Certo, certo. Por que a senhora escolheu esse período para ser o pano de fundo de 3 livros da senhora? Porque, como eu te falei, eu essa pesquisa em Portugal, esse trabalho em Portugal, eu trabalhei muito com a Inquisição, principalmente voltada para um convite que haviam me feito, porque esse era um seminário internacional que ia acontecer. Então, como eu estava em Portugal, justamente trabalhando em pesquisa, e meu trabalho era esse, pesquisa histórica, investigação histórica, eles me pediram que fizesse uma conferência nesse seminário internacional. Eu, então, me debrucei em cima de informações, pesquisas, etc. E daí surgiram os livros. É esse livro que eu comentei agora, a o ficção romance... aí, no caso, né? O romance O Mofo no Pão. Ele esteve na lista da literatura obrigatória da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, por 3 anos. Exatamente. Eu imagino que para o escritor, e ainda mais a senhora que era professora da universidade, deve ser um privilégio. Foi um isso. privilégio. Os alunos me mandavam muito, até hoje, alguns me mandam os e-mails. E o Mofo no Pão, eu li, eu gostei muito, eu posso ir aí para conhecê-la, e etc. Houve até eu acho que foi há um mês, mais ou menos, que me ligaram de um dos colégios e me disseram: olha, vai um grupo de alunos aí, porque nós mandamos fazer um trabalho sobre o seu livro. Um deles, não foi A Sombra do Holocausto, não. Eu acho que foi Simbiose. Então, eles vão aí para que você passe as informações, etc. Aí eu esperei, chegaram 3 meninotes, já assim com seus 16, 17 anos, né? Então eles entraram, eu disse: oi, que prazer, vamos entrar, vocês querem tomar um cafezinho antes da conversa e tal? Não, eles responderam: não, nós estamos um pouco apressados, nós queríamos saber sobre essa escritora. Aí mandaram que a gente viesse aqui para conversar com você. E escuta, a professora pegaram o papel, é Neida Lúcia Moraes. Nós queremos saber quando que ela nasceu, quando que ela morreu. Então, eu achei muita graça. Falei: não, vocês estão conversando com a própria escritora. Todos ficaram assim, um olhava para o outro, assim, muito admirados. Então, eu achei muito interessante isso. Esse romance, o Mofo do Pão. Não, o Mofo no Pão. O Mofo no Pão, que foi o que fez parte do vestibular da UFES. Ele fala sobre o quê? É um romance justamente sobre a Inquisição, toda a pesquisa que eu havia feito, porque a Inquisição tem muitas histórias, tem muitas abordagens que você pode... É um assunto muito enriquecedor, sabe? Porque tem vários ângulos, vários... vamos dizer assim, né? Tanto que esse livro aqui, eu aproveitei muito das informações já publicadas no Mofo no Pão. É justamente isso que eu ia perguntar à senhora. A senhora tem 3 livros que falam um pouco da Inquisição. Como fazer abordagens diferentes nos 3? Depende do enfoque que eu aborde. Vou abordar tal enfoque. E vou imaginar tal personagem. E daí a história vai e começa e continua. Eles têm enfoques diferentes? Enfoques diferentes, mas marcando sempre a época.
A senhora comentou que A Sombra do Holocausto era um personagem que a senhora conseguiu algum registro histórico dele. Eu consegui apenas, vamos dizer assim, o nome e que ele havia sido perseguido pela Inquisição. Mas o mais foi tudo imaginação. E o Mofo no Pão, o personagem mesma principal, coisa. ele também era capixaba? Capixaba. Capixaba também. Está aqui incluído também no livro. Ele também participa da Sombra do Holocausto. É mais ou menos um conjunto do que foi o Mofo no Pão e o que foi o Sentido de Distância. Foi englobado e fiz uma nova história. Agora a senhora também tem um outro livro que se chama Espírito Santo, Histórias de Suas Lutas e Conquistas, que conta um pouco da história do Espírito Santo. Como foi essa produção? Essa produção, na documentação em Portugal, aí na documentação História e Ciência, eu então me baseei nessa pesquisa. Mas eu tentei fazer um livro mais leve, contando a história de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais superficial, para que fosse lida pelas pessoas, não pelos historiadores, pelos doutores, mas o meu objetivo foi atingir a juventude, os alunos das escolas de segundo grau, que quisessem conhecer um pouco da história do nosso estado. Esse foi o objetivo. Então, eu ponho poesia no livro, ponho assim, histórias, lendas, e faço uma história mais leve, que possa ser entendida pelos jovens, pelos adolescentes. Esse foi o meu objetivo. Bom, eu quero agradecer muito a presença da senhora. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Que pena. Muito obrigada pela presença. Estava muito boa a nossa conversa. Muito obrigada. Eu desejo que a senhora tenha muitas felicidades aí e muito sucesso fora do país e no país também. Obrigada, muito obrigada. O nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Mas você pode nos enviar sugestões. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. Até a próxima. TV Assembleia, Canal Cidadão. Preciso tanto falar-te. Onde estás? Não sei se devo abandonar tudo, minha vida inteira dedicada aos trabalhos da lavoura, a Casa Branca rodeada de lembranças. Não posso, Pai. Vê se me entendes. Deixa-me deitar ao teu lado, afaga minha cabeça. Quero apenas paz.